Você estuda, mas não aprende? Já passou horas estudando um monte de coisa só para no dia seguinte não lembrar nem o assunto que estudou? Ou talvez até tire boas notas, mas sente que aquilo não gruda, que não serve para nada e logo desaparece da sua cabeça como se tivesse sido escrito na areia? Calma, isso não é culpa sua. O problema é bem maior. Segundo o professor Pierluigi Piazzi, o sistema educacional brasileiro sofre de uma doença com 3 causas muito claras. A primeira, os alunos não sabem se comportar em sala de aula. A terceira, muitos não gostam de ler livros. Mas hoje, o nosso foco é na segunda, e talvez a mais invisível. Isso mesmo, as pessoas simplesmente não sabem como estudar. E isso vale para adolescentes, adultos, gente do ensino fundamental ao doutorado. E sabe o pior? A maioria nem desconfia. Mas não se preocupe. Hoje você vai entender como seu cérebro realmente aprende. Por que estudar só para a prova é uma grande perda de tempo e qual é o segredo que pode mudar de vez o seu jeito de estudar. Bora descobrir como sair da areia e gravar o que importa na pedra? Então, se ajeita aí, pega papel e caneta. Sim, caneta, porque vem dica boa por aí. Como o nosso cérebro realmente aprende? Você já parou para pensar como seu cérebro guarda aquilo que você aprende? A resposta pode estar na praia. Imagina que seu cérebro é como uma grande faixa de areia. Toda vez que você aprende algo novo, seja uma fórmula de matemática ou como dar um nó no cadarço, é como se estivesse escrevendo isso ali, com um galho de árvore na areia da praia. Mas tem um problema. Assim como a água apaga o que está na areia, o nosso cérebro também tende a apagar rapidamente as coisas que aprendemos. A não ser que a gente dê um jeito de gravar isso em outro lugar, em uma parte mais protegida da mente. É aí que entra uma metáfora poderosa que o professor Piazzi usava para explicar como funciona a memória. Ele dizia que nosso cérebro se parece com uma casa de 3 andares. Cada andar cuida de um tipo diferente de informação. Olha só como essa casa é organizada. O córtex cerebral é a parte mais externa. O sistema límbico é a parte intermediária e é composto de algumas estruturas. Mas aqui, o nosso interesse se restringe basicamente ao hipocampo. E o cerebelo, a parte mais interna. Descendo para o primeiro andar, chegamos ao cerebelo, o porão do cérebro. O cerebelo é como uma tábua de pedra, e aprender aqui é como esculpir nessa pedra usando martelo e formão. É difícil, é demorado, mas uma vez feito, é para sempre. Aprender a andar de bicicleta, escrever com a mão, tocar violão, nadar. Tudo isso é aprendizado armazenado no cerebelo. Mesmo que você fique anos sem praticar, nunca mais vai precisar aprender do zero. Está gravado, está consolidado. É como aquele velho ditado: é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Pois é, porque foi escrito aqui, no porão, na pedra. Mas nem tudo que a gente aprende é desse tipo. Para quase todo o resto, o nosso cérebro usa outro andar da casa. Vamos subir para o térreo e ver como funciona o sistema límbico, onde mora tal memória que escorrega mais rápido que sabão molhado. É muito fácil gravar as coisas no sistema límbico, mas apagar é mais fácil ainda. Tipo quando alguém te diz o nome completo e o número de telefone. Você retém isso enquanto ainda está ecoando no seu ouvido, mas distraiu, a informação foi embora.
que é mesmo que eu vim pegar aqui? Pois é, a memória tinha sido registrada no sistema límbico e sumiu. Se a gente não transfere informação para um lugar mais seguro, o vento e a maré, ou seja, o tempo e a distração, apagam tudo. O que fica no sistema límbico pode durar segundos, minutos, algumas horas, mas nunca dias. Já o que é armazenado no córtex, o terceiro andar da nossa mente, pode durar uma vida inteira. Uma é super eficiente a curto prazo, mas quase inútil a longo prazo. A outra parece lenta no começo, mas constrói memórias fortes, duráveis, que ficam para sempre. Chegou a hora de conhecer o córtex cerebral, o sótão do cérebro, onde a mágica da memória permanente acontece. No começo, parece que nada está sendo gravado, mas é durante o sono, mais especificamente no sono REM, que acontece a mágica. Só que essa decisão é inconsciente, e por isso, quanto mais clara e forte estiver escrita na lousa durante o dia, mais chances ela tem de virar memória definitiva. É por isso que existem duas maneiras de usar o cérebro. Uma é rápida, simples, mas frágil, a areia do sistema límbico. A outra é mais lenta, mas constrói uma memória sólida, como gravar em pedra. E esse é o verdadeiro objetivo do estudo: sair da areia e subir até o córtex. Porque é lá em cima, no alto dessa casa mental, que o conhecimento se torna parte de quem você é. Você olha para o livro, mas parece que nada entra. Chega uma hora que a gente está escrevendo em cima do que já foi escrito, e aí não cabe mais nada. Mas atenção, não é o corpo que está cansado, é o cérebro que está entupido. Ele analisa a lousa do dia e escolhe o que vale a pena ser fotografado. Ou seja, o cérebro só salva o que parece importante. E o que é confuso, desorganizado ou superficial, ele simplesmente ignora. Quanto mais clara é escrita na lousa, mais chances de ser gravada para sempre. Para isso, a estratégia é simples: rever e aprofundar esse conteúdo no mesmo dia da aula. É o que vem a seguir. Tá aí o segredo. A melhor técnica de estudo é aquela que garante que o seu encarregado da manutenção, aquele que trabalha enquanto você dorme, saiba exatamente o que guardar. Isso mesmo. O conteúdo tem que ser revisado no mesmo dia em que foi aprendido. É assim que você avisa ao cérebro: ei, guarda isso aí porque é importante. O que realmente fixa o conteúdo no cérebro é escrever à mão. É isso que ativa os caminhos neurais. Estudar muito de uma vez só não resolve. O segredo está na frequência. Estudo curto, todo dia. No ensino fundamental, de 30 minutos a 1 hora. No ensino médio, algumas horas por tarde. E no pré-vestibular, de 3 a 4 horas por dia. Tudo isso dividido em intervalos, como já falamos aqui. 30 minutos de estudo e 10 de descanso. E já que estamos falando de como aprender melhor, vale a pena lembrar de um dos maiores mestres da aprendizagem de todos os tempos, George Polya. Polya escreveu um clássico sobre a resolução de problemas. Segundo ele, resolver um problema de verdade exige 4 passos muito simples, que também servem para estudar de forma mais profunda e eficaz. O primeiro é compreenda o problema. Antes de tentar resolver, entenda com clareza o que está sendo pedido. O segundo é elabore um plano. Pense em estratégias, busque padrões e relacione com o que já conhece. Terceiro, execute o plano. Aplique suas ideias passo a passo
com atenção e organização. E quarto, revise a solução. Reflita sobre a resposta, veja se faz sentido e pense em outras formas de resolver. Assim como vimos até aqui, estudar de verdade não é decorar, é participar ativamente do processo. E esses 4 passos mostram exatamente como fazer isso. Seja para resolver um problema de matemática ou entender a Revolução Francesa, essa lógica vale para tudo. A gente aprende de verdade quando participa ativamente do processo. Então, resumindo, estudo ativo, revisão no mesmo dia da aula e escrita à mão são práticas que, assim como os passos de Polya, ajudam o cérebro a consolidar o conhecimento de forma duradoura. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos sobre educação e como transformar o futuro. Vamos juntos transformar a educação.